Em Pentecostes, Deus reverteu a maldição de Babel, unindo pessoas de várias línguas e culturas para serem um único povo de Deus. Crentes de muitas nações diferentes estavam reunidos em Jerusalém quando o Espírito veio e em uma poderosa demonstração de fogo e vento, o Espírito Santo uniu os crentes e aumentou o seu número. Da mesma forma, o Espírito Santo estimula a obra dos missionários. É o Espírito Santo que os chama a uma vida de serviço. Quando os missionários compartilham histórias de novos crentes, líderes fortalecidos, eles testemunham do poder do Espírito Santo, um poder que vai muito além das suas próprias habilidades. A paz do Senhor, povo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. E já quero agradecer a você que se inscreveu no decorrer dessa semana aqui nesse canal, nos dando um voto de confiança. Muito obrigada. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD de 2023, da classe dos adultos, que tem o tema Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. A lição de hoje é a lição 5, uma perspectiva pentecostal de missões. O textuário vai nos dizer assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. E ser-me-eis testemunha, isto é, uma pessoa que testemunha ou que está em posição de testemunhar sobre um assunto que está dentro de sua ou de seu conhecimento pessoal. O Senhor nos capacitou para sermos testemunha, não o juiz e nem o júri. As testemunhas simplesmente relatam o que experimentaram, fornecendo assim evidências verdadeiras de algo. Devemos testemunhar em palavras e atos a verdade de Jesus, que está vivo e que o Espírito Santo é aquele que convence. A verdade prática vai nos dizer assim: o Espírito Santo derramado no Pentecoste é o mesmo Espírito que Deus deseja derramar de novo na igreja da atualidade. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 8 e versículo 14 ao 18. Os objetivos da lição é apresentar uma perspectiva pentecostal de missões. 2. Explicar a obra missionária após o Pentecostes. E 3. Enfatizar a dependência do Espírito Santo na obra pentecostal de missões. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com mais uma pessoa que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, uma perspectiva pentecostal de missões. Perspectiva é a maneira como você vê ou percebe algo. No caso aqui dessa lição, como nós cristãos enxergamos as missões. E é uma visão cheia do poder do Espírito Santo. Subtópico 1, somos evangélicos. O que é ser evangélico? Para um pesquisador, um termo sociológico. Para um pastor, é um termo denominacional ou doutrinário. E para um político, é sinônimo de extrema-direita. O termo evangélico deriva da palavra grega euangelion, que significa evangelho ou boas novas. Tecnicamente falando, evangélico refere-se a uma pessoa, igreja ou uma organização que está comprometida com a mensagem do evangelho cristão, de que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. A palavra raiz grega é usada no Novo Testamento e foi popularizada nos primeiros séculos depois de Cristo, para distinguir o movimento centrado no amor dos seguidores de Jesus do violento Império Romano, que muitas vezes fazia seus próprios anúncios de boas novas para celebrar vitórias militares. Cremos de que vidas
precisam ser transformadas através de uma experiência de nascer de novo em um processo ao longo da vida de seguir Jesus, na obediência à Bíblia, como autoridade máxima e suprema, a expressão e a demonstração do Evangelho nos esforços missionários e de reforma social. No sacrifício de Jesus Cristo na cruz, tornando possível a redenção da humanidade. Subtópico 2, somos pentecostais. O que é ser pentecostal? É pular, é girar? A palavra pentecostal é um nome que descreve igrejas e cristãos que enfatizam a experiência pós-salvação, conhecida como batismo no Espírito Santo. Esse batismo espiritual é evidenciado pelos dons sobrenaturais que são dados pelo Espírito Santo, especialmente falando em línguas, profecias e curas. Acreditamos nos dons espirituais do Pentecostes original, do primeiro século, e descrito em Atos 2, que ainda são derramados sobre os cristãos hoje. Mas o maior problema encontrado nos que dizem pentecostais é justamente não compreender o propósito desse derramamento do Espírito. Mesmo as pessoas que frequentam igrejas pentecostais, quando perguntadas sobre o propósito do batismo no Espírito Santo, respondem com os mesmos dois propósitos: falar em línguas e para uma adoração mais avivada. O problema é que, embora a experiência pentecostal inclua falar em línguas, os dons do Espírito, e em muitos casos esteja associado a um estilo de adoração particular, esse não é o foco principal do batismo do Espírito Santo, como registrado nas Escrituras. Quando Jesus ainda estava em terra entre seus discípulos, ele disse que seus seguidores fariam obras maiores ainda do que ele tinha feito. Então, quais foram as obras que Jesus fez? Ele andava pregando o reino dos céus, evangelizando, curando os enfermos, expulsando os demônios, levando a mensagem de salvação às pessoas perdidas. Então, em um crente pentecostal, é também ser capacitado pelo Espírito Santo para a obra evangelística. A proclamação de discípulo da mensagem do Evangelho é arrependimento e perdão dos pecados, com empoderamento do Espírito Santo prometido para capacitá-los divinamente a cumprir o mandato de Jesus de evangelizar o mundo. Subtópico 3, contribuições pentecostais às missões. Quando olhamos para a obra do Espírito Santo no Novo Testamento, percebemos que o Espírito Santo não apenas nos dá poder, ele nos dá poder para alguma coisa. O Espírito Santo nos dá poder para uma tarefa específica. Ele nos leva ao anúncio do Evangelho. Quando estamos cheios do Espírito Santo, estamos necessariamente focados em Jesus. Em Pentecostes, vemos uma transformação na coragem dos discípulos. A sinopse do tópico 1 diz assim: além do compromisso pessoal com Jesus, da autoridade da Bíblia e do apelo de anunciar Cristo aos povos, os pentecostais enfatizam a presença do Espírito Santo em toda boa obra. Tópico 2, a obra missionária depois do Pentecostes. Subtópico 1, a causa da obra missionária da primeira igreja. O livro de Atos ensina a igreja de hoje a participar da missão de Deus de fazer discípulos. Portanto, devemos prestar muita atenção de que a igreja recém-comissionada fez primeiro. Eles oraram e testemunharam. Orar e testemunhar não são as únicas coisas que os cristãos devem fazer, mas são essenciais. E a ordem desses dois acontecimentos em Atos capítulo 1 nos encoraja novamente com essa verdade. Nosso testemunho fiel de Jesus é fortalecido por sua graça que buscamos na oração. Desde o início, os dons do Espírito Santo destinavam-se a dar aos seguidores de Jesus a fortaleza e o poder de cumprir o mandato de evangelizar. É por isso que os dons foram dados a eles. Esse sinal da graça especial
Jesus sabia antes de deixá-los de quanto eles precisariam disso. Depois da descida do Espírito Santo, aparecendo como chama de fogo, e depois que os discípulos saem e pregam poderosamente e em línguas, lemos como um grande grupo de pessoas é convencido e convertido, se junta a esse novo movimento cristão. E então lemos: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Atos capítulo 2, versículo 42. Quantos grandes avivamentos resultaram de um estudo fervoroso da Bíblia e da oração? Até mesmo nossa própria história evidencia tais começos. É o que vemos no dia de Pentecostes: estudo bíblico, comunhão, oração, compartilhamento com os outros, com o Espírito Santo. Esses são os alicerces da missão. No Pentecostes, Deus também mostrou a universalidade de seu propósito e plano. São mencionadas pessoas que vieram de todos os países do mundo. O Senhor Jesus, ressuscitado, deu uma comissão mundial. Assim como o Evangelho era para pessoas de todos os países do mundo naquela época, igualmente assim é agora. No entanto, a triste verdade é que mais de 20 séculos se passaram e essa comissão do Senhor está longe de se cumprir. Oswald Smith, missionário, pastor e escritor, disse: por que alguém deveria ouvir o Evangelho 2 vezes quando há pessoas que não ouviram nenhuma vez? Os nossos cultos são para os crentes, os recursos para festas, pregadores e cantores. Hoje há mais de 7.000 povos no mundo que têm menos de 2% de cristãos. Em muitos não há sequer um missionário ou igreja. Obviamente, do ponto de vista prático, isso é impossível. Mas é trágico que muitos ouçam o Evangelho 100 ou mesmo 1000 vezes, enquanto mais de metade das pessoas do mundo ainda não o ouviram pelo menos uma vez. O apóstolo Paulo disse: sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Romanos capítulo 15, versículo 20. Ao longo de toda a carreira missionária, o apóstolo Paulo fizera o seu esforço não apenas para percorrer terrenos antigos onde outros tinham estado antes dele, mas para procurar terras novas e virgens, onde pudesse entrar como um pioneiro e transmitir pela primeira vez as boas novas do reino dos céus. Subtópico 2, a expansão missionária da primeira igreja. O dia de Pentecostes fala de transformações notáveis da vida dos discípulos de Jesus Cristo. Essa mudança contrasta fortemente com suas vidas 50 dias antes. Os relatos evangélicos não são lisonjeiros sobre sua humanidade. Na prisão e julgamento de Cristo, todos o abandonaram e fugiram. Pedro, por exemplo, que declarou que sempre ficaria ao lado de Jesus, amaldiçoou e jurou e negando que o conhecia. Depois de Pentecostes, a multidão pergunta o que eles devem fazer. Pedro responde que eles deveriam se arrepender e ser batizados. No entanto, no espaço de 7 semanas em Pentecostes, vemos uma transformação na coragem dos discípulos. Eles agora falam abertamente para grandes multidões, declarando que Jesus ressuscitou dos mortos. Eles enfrentam corajosamente autoridades civis e religiosas. Eles desafiam ordens e ameaças de que serão presos se continuarem a falar de Jesus. Eles corajosamente enfrentam espancamentos e ameaças de morte por pregarem a Cristo. 7 semanas antes, eles negaram que sequer o conheceram. Agora, nada pode impedi-los de divulgar abertamente o que sabem de ser verdade. Esses homens dedicaram o resto de suas vidas à transformação diária, possibilitada pelo poder do Espírito Santo. Sobre o tópico 3, Deus
não faz acepção de pessoas, e não faz mesmo. Os apóstolos foram dramaticamente mudados no Pentecostes e no derramamento do Espírito Santo para a missão que aconteceu lá. Antes disso, mesmo depois de ver o Senhor ressuscitado, eles eram tímidos e muitos incertos sobre o que fazer. Pedro até voltou a pescar, mas depois de Pentecoste, tudo isso muda. Eles são ousados, corajosos, bastante certos de tudo que Jesus ensinou. Quando o Senhor enviou Simão Pedro para pregar aos gentios, ele aprendeu uma grande lição sobre a natureza do Senhor. Mas em toda a nação, aquele que o teme e pratica a justiça é aceito com ele. Pedro disse isso na casa de Cornélio, um centurião romano, pouco antes de lhe pregar o evangelho. Quando Pedro entrou na casa de Cornélio, Cornélio era um gentio temente a Deus, que não havia feito muitas boas obras, mas ainda precisava ouvir o evangelho para ser salvo. Assim, não é verdade que alguém pode ser salvo sem conhecer a Cristo. O que Pedro quis dizer quando disse que Deus não faz acepção de pessoas é que Deus escolheu aqueles que são seu povo, não de uma única nação, que é Israel, mas que ele também escolheu salvar pessoas de todas as nações da terra. De perseguidor de cristãos, Paulo se tornou o apóstolo dos gentios. Em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 a 11, Paulo fornece uma lista de pessoas. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, referindo-se a todos os tipos de pecados sexuais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, ou seja, se referem aos homossexuais e praticantes, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas depois de listar, ele ainda acrescenta: e tais foram alguns de vós, os cristãos na igreja de Corinto. Mas vós sois lavados, mas sois santificados, mas sois justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, nosso Deus. Isso significa que Deus é capaz de salvar qualquer um. Ninguém é injusto ou profano demais para ser salvo. A pergunta é: quem lhe trará o Evangelho de Cristo? Estamos dispostos a superar nossos próprios preconceitos pessoais para sermos testemunhas eficazes de qualquer pessoa que precisa ouvir o Evangelho? Esta não é uma pergunta fácil de responder, mas também não era uma pergunta fácil para os judeus na igreja primitiva responder por causa de sua alienação de longa data dos gentios. Devemos estar convencidos de que Deus não faz acepção de pessoas. E isso significa que Cristo escolhe a todos, independentemente de raça ou distinção social. Cristo traz para a paz a todos, e Cristo deve ser pregado a todos. A sinopse do tópico 2 da lição diz: o Espírito Santo impulsiona a igreja para fazer missões de modo a buscar os povos não alcançados. Tópico 3, a ação do Espírito Santo e a obra missionária. Subtópico 1, a função do Espírito na obra missionária. O comentário de nossa lição, ele colocou assim para nós aqui: dentre as muitas funções do Espírito Santo estão as de ungir, inspirar, separar e enviar homens e mulheres para os quatro cantos da terra como missionários do Senhor. Por isso, a obra missionária é uma tarefa ligada à ação exclusiva do Espírito Santo. Sim, muitos cristãos temem testemunhar porque acham que tem que fazê-lo com suas próprias habilidades naturais, seu próprio poder de persuasão. Não, vocês receberão poder para serem suas testemunhas quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Não há cristão impotente quando estão cheios do Espírito Santo e andando na unção de Deus, tendo recebido o seu próprio Pentecostes pessoal como os primeiros discípulos lá que fizeram em Atos 2. O que a unção faz na sua vida?
Isso ele lhe dá poder do Espírito Santo, que faz com que você dê um bom testemunho. Você não é limitado por sua própria fala de habilidade ou por seu temperamento. Como Jesus prometeu, vocês receberão poder, uma capacitação do Espírito de Deus para ministrar para o Senhor, além de suas capacidades naturais. O Espírito Santo capacita a igreja para um serviço eficaz, testemunho e missão global. É o Espírito Santo que capacita a igreja a servir sacrificialmente e a ser uma testemunha eficaz de Cristo e do Evangelho. Subtópico 2, o Espírito Santo capacita para a obra. O comentarista também nos colocou aqui na lição assim: o Espírito Santo é quem escolhe e envia missionários para anunciar as boas novas de salvação ao mundo. Ele é o principal agente de missão, certo? Ele é o agente. Onde Deus envia missionários, ele envia seu Espírito para capacitar, crescer e converter por meio de seus missionários. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade para os prisioneiros e a recuperação da visão para os cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano aceitável do Senhor. A unção lhe permitirá que você compartilhe um impacto, um proclamador da liberdade para os prisioneiros. Liberdade da prisão, do pecado, das drogas, da depressão, dos hábitos que dominam a vida. Cura física e espiritual, como Jesus fez. Não apenas a cura, mas outros dons do Espírito Santo começam a fluir da poderosa unção do Espírito Santo de Deus na sua vida. Ao seu redor estão pessoas oprimidas pelo pecado, pelas doenças, pelos ataques demoníacos. Você tem uma mensagem de liberação para eles, por meio do Espírito Santo, para anunciar o ano aceitável, o favor do Senhor a pessoas que ignoram a mensagem consoladora da graça de Deus. Subtópico 3, Deus age por meio do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que opera nos corações e mentes daqueles que ouvem o Evangelho. O trabalho do missionário é pregar o Evangelho sem cessar e fazê-lo com consistência e diligência, fidelidade e amor. O Espírito Santo equipa as pessoas para o campo missionário, dá às pessoas uma visão e sabedoria específica, ensina as pessoas a interpretar a palavra de Deus, comunicar-se com o Pai que intercede por suas vidas. Não por força, nem por violência, mas pelo seu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Significa que a obra do Senhor não é estabelecida e realizada com base nos méritos das realizações humanas. O sucesso da obra de Deus depende de um primeiro lugar, da poderosa ação do próprio Espírito Santo. A sinopse do tópico 3 diz assim para nós: para os pentecostais, o Espírito Santo é indispensável à tarefa da obra missionária. Para concluir, lembre-se de que Deus nos deu o Espírito que trabalha para enviar, sustentar e completar a obra de Deus. A presença de Deus também desafia e transforma a sociedade em que vivemos. A obra transformadora de Deus infunde não apenas nossas vidas individuais, mas também toda a estrutura da cultura e da sociedade. Isso significa que o poder do Espírito não é apenas sobre sermos transformados, ou mesmo nossa cultura refletindo certas coisas, mas nos faz pensar missionalmente sobre o mundo e como podemos espelhar as ações de Deus no mundo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, seus projetos. Querendo o Senhor, estarei de volta, se Ele não voltar, estarei de volta aqui para mais um resumo EBD. A paz do Senhor a todos.